Olá, meus prezados membros. Eu acho que isso aqui, que eu vou fazer o react, eu acho que a rigor, vocês já devem saber. Acho que vocês já devem de entender o que eu vou falar e vão concordar comigo. Mas eu acho que tem que ser colocado essa questão a pratos limpos para todos, tá? Porque o que eu vi aqui, eu coloquei para ouvir e tal, e ouvir. Não, eu tenho que comentar isso aqui, porque as pessoas têm que ter essa informação, as pessoas têm que saber. Não pode ficar isso dito, o que foi dito aqui, sem nenhum contraponto. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Embora eu presumo que para a maioria de vocês esse ETF não interessa, assim como ele não me interessa em absolutamente nada, mas absolutamente nada. Quem é o LFTS11, pessoal? É aquele ETF de Tesouro Selic que houve uma mudança de entendimento, né? Com a bola rodando, certo? Coisa típica de Brasil, né? Houve uma mudança de entendimento e ele passou, ao invés de pagar 15% de imposto de renda, passou a pagar 25%. 25%. Tem que enfatizar isso, tá? Vamos lá. LFTS 11. LFTS 11, né? Faltou o Szinho aqui. Queria que vocês contassem um pouco do que foi essa história e como é que ele... Como é que foi o desfecho dele, né? Que teve agora até no final do ano passado, né? O novo ETF. Mas explicar um pouquinho do que aconteceu nessa história, que apesar da história de ETFs no Brasil ser curta, né? Já teve aí esse caso aí que gerou bastante repercussão. Sim, pô, esse ETF, assim, a Investo estava crescendo e ficando conhecida, mas esse ETF colocou a gente ali na mídia em evidência, foi um assunto que dividiu o mercado financeiro, né? Você viu gente que tinha um entendimento que nós tínhamos junto com o banco BNP, que era administrador, junto com várias instituições financeiras, e algumas pessoas do mercado que eram contra. Então, o que foi essa história, né? A gente sabe que o Brasil tem um benefício muito grande para você investir em renda fixa, juros altos, né? Todo mundo investe. Em ETF de renda fixa, você tem alguns benefícios, algumas vantagens tributárias para você usar um ETF de renda fixa, que é o quê? Você não tem IOF, não tem come cotas. Então, pô, não tem IOF. Os primeiros 30 dias, renda fixa, né? O IOF come aí toda a rentabilidade. Para caixa de empresa é ótimo. Para caixa de empresa. Então, você tem um benefício grande para ir pro ETF. Não tem come cotas, como fundo de renda fixa. E aí tem a tributação, que ela é flat. Então, não é aquela escadinha da renda fixa que, se você aplicou por até 6 meses, você paga 22,5, né? Depois paga 20, 17,5 e 15. O ETF, a tributação, ela é só uma alíquota. E a alíquota depende... Aí a gente entra como começou, né, a polêmica, né? Então, a alíquota depende do prazo médio de repactuação da carteira. Então, a gente viu o benefício de fazer ETF de renda fixa. Pô, você não paga IOF, não paga come cotas. E você consegue entrar numa alíquota vantajosa. O que você falou que é o mais difícil de bater no Brasil? CDI. Vamos fazer um ETF de CDI. E aí a gente pegou, né, sentou com provedores de índice, sentou com o administrador do fundo e desenhou uma estratégia para um ETF que comprasse título público, as LFTs, que rende um pouquinho acima do CDI, né? Porque CDI é o seguinte, CDI é um pouquinho abaixo da Selic, as LFTs são um pouquinho acima da Selic. A LFT é Selic mais 0,1, mais 0,2, mais 0,15, alguma coisa assim, né? Então a gente falou, bom, vamos fazer um ETF que, por natureza, vai bater o CDI sempre, que é um ETF de LFTs, tá sempre acima da Selic, tira a volatilidade do produto na medida do possível, porque é título público, né? O risco é tesouro aqui, então tem alguma vol quando você tem uma crise de credibilidade do governo, né? Se o Brasil virasse a Argentina, por exemplo, alguma coisa assim, né? Que você teve crise de credibilidade, mas se não, é título público. É o ativo mais seguro do Brasil. Então a gente falou, vamos fazer um ETF que bate CDI, que tem benefício tributário, que não tem IOF, não tem come cotas porque é ETF, e vai entrar na alíquota de 15. Se você vender no dia seguinte. Isso, você ficou hoje, comprou hoje, vendeu amanhã, vendeu daqui 2 dias, vendeu daqui 2 anos. A gente desenhou isso, e o que acontece? Quando você tem uma debenture, você tem ali, o que é uma repactuação de debênture? A gente foi, então vamos pegar um prazo de repactuação acima de 2 anos. Quando você tem uma debênture, o que é uma repactuação? Pô, é quando a empresa chega lá e chama todo mundo, eu não consigo pagar, vamos repactuar a debênture. A debênture pode ser CDI, a debênture pode ser IPCA, pode ser o que for, não importa. Quer dizer, repactuação de debênture
é ruim, é péssimo para o investidor. Vocês pegaram isso? Por quê? Porque a empresa vai estar com problema para pagar. E aí ela quer repactuar a dívida. Então é um problemaço para o investidor. Repactuação de debênture. É uma coisa horrível. Horrível. Isso tem que ficar muito claro. E parece que não ficou. Importa o indicador da debênture. Repactuação é quando a debênture é chamada para repactuar. E aí, no título público, uma LFT, o que seria que é o prazo de repactuação? Uma LFT a gente, chamou os advogados, tem aí advogado escritório gigante do Brasil, né? A gente tá falando de gente com credibilidade para olhar com a gente e olhar o que é uma repactuação de uma LFT. Bom, o governo não repactua até o vencimento. Então você não tem repactuação. Não é uma debênture com cláusula de, daqui 2 anos a gente vai repactuar. Tá, mas esse conceito repactuação não existe em título público. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Vocês estão entendendo como a coisa foi montada completamente com princípios errados? Isso não existe. É exatamente o que ele falou. Não tem repactuação de título público. Não existe. O governo vende o título para o institucional e o institucional tem que ficar até o vencimento. Ele, institucional, só pode vender no mercado secundário institucional, onde os dealers têm que prover a liquidez, não é o Tesouro Nacional. E muito de vez em quando, como a gente está vendo agora, o Tesouro Nacional faz uma oferta de recompra. Mas isso não é garantido. Isso não é de praxe. Entre 2020, da época da pandemia, até agora, dezembro de 24, de março de 20 a dezembro de 24, não houve recompras. Entende? Então assim, e recompra é recompra, não é repactuação. Certo? Porque o governo não está renegociando a sua dívida. Ele está simplesmente se oferecendo para comprar. Se tu quer vender, tu vende. Se tu não quer, tu não vende. E nenhum institucional está vendendo agora em 25. Então, eles montaram esse... Vocês estão percebendo isso, pessoal? Isso tem que ser dito. Eles montaram esse ETF, na minha opinião, com premissas completamente absurdas. Entenderam? Vamos seguir. Porque tem coisa pior ainda. Repactuar. Não tem isso numa LFT. Então, o prazo de repactuação dela é o prazo de vencimento. E isso ficou claro, a gente bateu fora do Brasil também. Título público americano. Mas que prazo de é o vencimento? Não. Não existe. Que não tem repactuação. O que é o prazo? O prazo é o prazo do vencimento. Como que os gringos olham uma LFT? O que é o duration da LFT? É o prazo do vencimento. Nunca foi. Nunca foi. Aí é que eu fiquei chocado quando eu ouvi isso, né? Qual é a duration do Tesouro Selic, pessoal? Olha, eu vou dizer. Em 2018, quando eu abri o canal, eu falava, a duration do Tesouro Selic é 0. Teve economista, pessoal, tá? Que debochou de mim. Não vou dizer quem foi. Mas que fez piadinha, dizendo que um canal estava dizendo que a duration da Selic é 0, do Tesouro Selic é 0. Esse canal era eu. Mas tudo bem, né? O tempo passa e tal. Hoje em dia, todo mundo sabe qual é a duration do Tesouro Selic. É 1 dia. É 1 dia. Ou seja, como eu sempre usava ano para duration, é o que a Ambima usa. 0 ano. 1 dia, o que é 1 dia? 0 anos, são 252 dias úteis, em anos é 0. Tá? Então, essa coisa de dizer que a duration do Tesouro Selic é o seu prazo, tá errado. Não é assim. Não é assim que as coisas são feitas. Nunca foi. Eu sabia disso em 2018. Só um pouquinho. E, fizemos esse produto. E aí, colocamos ele no mercado, o produto estourou, porque todo mundo quer investir em CDI, juros altos, não tem IOF, não tem come cotas, e você paga imposto de 15%. E o produto saiu de 0, a gente colocou 1 milhão do caixa da própria Investo para fazer o seed money do ETF. Ele bateu 1,5 bi, foi 1,4 bi e pouco ali no pico, em 8 meses. Então o ETF começou estourando com tudo. E aí, o que aconteceu?
Isso começou a incomodar algumas instituições financeiras, por quê? Estava competindo com fundo de caixa de renda fixa, com CDB, compromissada, e isso começou a incomodar a turma, né? E isso foi, pô. Então começou a incomodar a turma. E começou a incomodar a turma. Os concorrentes começaram a se achar prejudicado. E aí eles foram lá e contaram pro tio. E o tio foi penalizar vocês. Gente, por favor. Por favor. Se fosse possível e fosse correto fazer um ETF aos moldes do LFTS 11, santa ingenuidade, por que o Itaú não fez, hein? Por que o Itaú não fez anos antes? Ou não precisa ser antes? Se a ideia foi tão espetacular, tão brilhante assim, Itaú lança um igualzinho, XP lança igualzinho. Pronto, acabou. Acabou, no mercado nada se cria, tudo se copia, é igual ao YouTube. Então, olha aí, pessoal. O que nós estamos vendo aí? Eles estão pensando que tiveram uma ideia brilhante e estão se achando perseguidos. Vocês estão entendendo isso? Enquanto que, para mim, é tudo muito lógico. Eles montaram tudo errado, com conceitos totalmente errados, equivocados. Falando coisa de repactuação que não existe em título público. Eu nunca vi isso. Né? Literatura sobre a dívida pública federal, não existe isso de repactuação. E aí assim, agora alguém se sentiu prejudicado porque o produto deles fez sucesso. Mas horas, pessoal. Tem um ETF que começa a fazer sucesso, surge outra empresa e copia a ideia do ETF. Não tem problema. O que é? O ETF está perseguindo um índice, está perseguindo o IMA-S, no caso, que seria o índice IMA de Tesouro Selic, IMA-S, né? Tem o IMA-B, que é de ITNB, né? Tem o IMA-S. É isso? É essa a grande ideia fabulosa? Pessoal, a gente tem que ser crítico, né? Tem que pensar, né? Porque aí vem o cara com um discurso desse, a gente até fica com pena, né? Ai, coitadinhos, né? Eles estavam cheios de boas intenções, mas vieram lá o bicho papão e acabou com o fundo deles. Pô, os caras estão captando 1,5 bi em 8 meses, uma gestora pequena e fazendo um ETF, isso aí vai começar a machucar, né? PJ começou a entrar muito e começou a ter muita liquidez no fundo, muita captação. Aí a gente foi chamado ali pela Ambima e falou, vocês têm que se explicar aqui como que foi feita esse ETF, né? E a gente sabe que a Ambima tem dono, né? A Ambima é dos grandes bancos aí. E fomos lá na Ambima, junto com o administrador do fundo, explicar no fórum tributário e ficou claríssimo para todos os tributaristas que a gente fez isso com parecer. A gente tinha parecer de ex-presidente do Banco Central, o cara que criou a taxa Selic lá atrás para dar segurança no que a gente estava, porque a gente sabia que ia ser... Meu Deus do céu. Eu não queria ser ex-presidente do Banco Central numa hora dessas. Polêmico, né? Uhum. Eu falei, rapaz, se o ex-presidente do Banco Central não sabe qual é o prazo, a repactuação de uma LFT, eu falei, cara, então eu não sei o que a gente tá tem fazendo, declaração pública do Gustavo Loyola falando abertamente do caso também. E assim, a gente teve isso feito e... Mais uma, pessoal. Não faz o menor sentido essa história de repactuação da LFT. Porque então, na minha cabeça, a repactuação da LFT é toda vez que tem reunião do Copom. Ele repactua a taxa. E aí? Esse é o meu entendimento. Então a duration é 45 dias. Tá vendo, pessoal, como os conceitos deles são extremamente frágeis? E, no entanto, eles conseguiram fazer um produto financeiro que prejudicou muitos investidores. Muitos investidores. Teve muita propaganda desse produto na internet, né? Eu nunca acreditei. Nunca. E escritório de advocacia. E fomos lá e explicamos. Beleza. O Fórum da Ambima foi convencido, não conseguiram matar o produto ali. O que eles fizeram? Foram lá na Secretaria do Tesouro, no Ministério da Fazenda, e aí a gente... Eu assim, na minha ingenuidade, né? Eu era do Banco Central, o Luiz também. A gente falou, bom, vamos lá se explicar, o pessoal só quer saber o que é, né? Mal sabia a gente, tudo que tá por trás ali de Brasília, né? A gente pegou... Cara, fui 7 vezes para Brasília. Falamos com o Procuradora-Geral da Fazenda, com o Secretário do Tesouro.
Vocês não sabem, talvez, mas tem uma entradinha secreta ali no Ministério da Fazenda, um elevador que Ô, mano, tem entradinha secreta. Nós sabemos a entradinha secreta, mano. você não tem que dar o nome, não tem que dar o documento. Fui no gabinete do ministro da Fazenda, discutir o assunto, e a gente tava achando que, assim, vamos explicar o caso, né? O pessoal não sabe, não entende. Aí Ô, mano, os caras não entendem. Os caras não entendem. chamam o secretário, o subsecretário do Tesouro lá. Pessoal, se explique aí. Tem um produto financeiro comprando título público, isso daí não é bom pro governo? Pô, mano, o governo vai se beneficiar do produto aí. 1,5 bilhão, imagina. Pessoal, vocês estão acostumados a ouvir, por isso que eu tô debochando. Vocês estão acostumados a ouvir os volumes financeiros dos leilões. 1,5 bilhão vai fazer uma diferença aonde, hein? Aonde? Aonde? Ah, mas vai prejudicar, vai ser bom pro governo, mano. Nós vamos dominar todo o mercado, mano. E aí o pessoal, é bom, mas na verdade tem uma pressão do mercado pra gente se posicionar. E aí, quem tava na sala entendeu e segurou a conversa lá, então tá bom, a gente vai discutir aqui e volta pra vocês com posicionamento. Então, aí algumas semanas depois, e a gente foi deixando público, cara, toda vez que a gente ia pra Brasília, a gente explicava, tipo, no site do ETF, ó, foi lá, falamos com tal pessoa, a resposta foi essa, e o pessoal tá olhando, tá analisando, mas um belo dia, uma sexta-feira, às 7 da noite, sai um documento do Tesouro Nacional explicando, quase que faltou pôr o nosso nome lá, né, assim, para ETFs de renda fixa que compram as LFTs, o prazo médio de repactuação vai ser considerado de um dia. Para todos os outros fundos do mercado, não. Vai ser como vocês consideram antes. Falei, cara, isso daí foi... Parece que foi direto, né? Faltou lá colocar Investo LFTS 11. E, pô, a gente não teve solução, né? A gente teve que adotar o que os caras fizeram. Foi sacanagem? Sim, a gente não sabe o que rolou lá atrás, né? Mas quem somos nós aqui, uma empresa que foi fundada 2 ex-Banco Central, a gente faz tudo direitinho, a gente pegou parecer, a gente fez tudo ao pé da letra que a norma permite. By the book. Com parecer de advogado, parecer de Gustavo Loyola, dando todo o embasamento de que uma LFT não repactua até o seu vencimento. Mas aí o entendimento do governo foi outro. No dia seguinte, a gente já se reuniu com o B3, com o administrador do fundo, e a B3 que coloca no sistema a alíquota. E aí mudou a alíquota para todo mundo. E foi a alíquota majoritária aí do ETF de renda fixa. Teve muito resgate no fundo, e o pessoal falou assim, agora o preço vai cair. Não caiu, né? Porque é LFT. Se teve resgate, saiu dinheiro. Então o fundo estava com 1,5 bilhão, ele chegou a ter 400 milhões. Teve um resgate grande ao longo dos meses, né? Mas não caiu o preço da cota. O cara que estava investido não teve prejuízo, porque é LFT ali dentro. E aí que o pessoal entendeu, então tem market maker, então o cara segura o preço. E aí eu acho que foi assim, não, então peraí. Esse produto não caiu o preço da cota, beleza, vou pagar o imposto majoritário aqui do ETF de renda fixa, mas não tem IOF, não tem come cotas, continua fazendo sentido. Aí o fundo começou a crescer de novo. Porque para você aplicar... Olha, gente, isso é que eu não consigo entender. Como é que o fundo voltou a crescer, pessoal? Eu não consigo entender uma coisa dessas. Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem investir num troço desses. Até 6 meses, ele continua imbatível. Você tem aí... Aí, ó, essa frase foi a que me fez fazer o react. Em 6 meses o produto é imbatível. Olha, pessoal, isso aí vamos usar um termo bem educado. Isso é uma falácia, tá? Como que esse produto é imbatível? Se eu compro Tesouro Selic, tá, tem o IOF. Mas depois do IOF até 6 meses, a minha alíquota do imposto de renda é 22,5%. Em 6 meses é 20%, em um ano é 17,5%, em 2 anos é 15%. No ETF deles, a alíquota é sempre 25%. Como que esse produto é imbatível em 6 meses? Então não dá, né, gente? Então não dá. E como que é imbatível? Não pode falar uma falácia dessas. Não pode. É feio. É feio. Tem perna curta. Tem perna curta. Falar isso. Então tá, né, pessoal? Acho que chega, né? Acho que chega.
Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.